Já os projéteis militares, eles então vão ser revestidos por ligas metálicas, porque o objetivo dele é realmente não ter essa deformação, não ter esse aumento da provocação de cavitação temporária, embora haja muito, né? Então, é ali revestido por isso. Alguns são projetados para fragmentar, no caso, bipartir entre dois pedaços que vão ter um comportamento distinto ao interagir com o alvo. O ferimento, mas a maioria deles, né, não há aí a fragmentação. Existem alguns cartuchos que têm uma canelura que permite que ele se fragmente. E o ferimento primário, a lesão primária, vai ser devido à combinação desse tecido esmagado e triturado, né? É isso mesmo, a tradução. Às vezes a gente não tem traduções de termos bem claros da literatura inglesa para a portuguesa, mas o que se faz mesmo é a chamada de trituração, gerando então o efeito perfurante, o efeito do projétil quando passa. Aqui o termo tá bala, porque por vezes na tradução, do inglês bullet vem então bala, né? Mas aqui a gente quer dizer projétil toda vez que tiver alguma bala aí, porque eu já vi autor achincalhar o termo bala, né? Ah, não é bala porque ninguém chupa a bala, ninguém descasca, mas no americano chama, na língua inglesa é bullet. Então, bullet, a tradução ipsiliteris, seria bala. E os efeitos da cavidade temporária também vão estar ali, que a gente tem como lá no livro do Luiz Palermo. Então, nós temos aqui o efeito de um ferimento, né? Ele descreve que esse jovem, ele sobreviveu a esse ferimento. Nós temos um orifício de entrada e um de saída bem grande, bem amplo. Então, além do efeito da cavidade permanente, por vezes aqui essa interação, toda aquela interação da guinada do projétil, que não necessariamente é só superior e posterior, nós temos ali um evento acontecendo em 3D e ele lesa, então, praticamente que você tem um projétil que, segundo a teoria de alguns autores lá atrás, que essa cavidade temporária, então, teria aí 30 vezes o tamanho do projétil, então, em teoria, eles pregavam que você tivesse que fazer uma limpeza nessa ferida muito grande. E depois ficou entendido que não, é só tratar de uma outra forma, que você só tira, você só faz desbridamento naqueles tecidos que evoluíram para a morte celular, chamada de necrose. Então, isso você conduziria no hospital, né, dias depois de ter tido a lesão. Esse aqui fica aí, está no livro dele lá, né, que é sobre medicina legal, e lá ele fala sobre esse ferimento. Também traz um outro ferimento aqui, que pela dinâmica dele, você saía de uma pequena entrada na parte externa do braço, e aquela dinâmica do capotamento, ao sair, ela gera uma ferida bem maior. Nem sempre é este o evento que acontece, né? Por vezes podemos ver um orifício de entrada pequeno, um orifício de entrada de saída pequeno, porque a gente viu lá no diagrama de como acontece essa interação, você pode ter não ter o tombamento do projétil. Aqui pode ter tombado por N motivos. Pode ter passado pela roupa antes, pode ter atingido o osso fragmentado. Eu aqui não estou vendo fragmentos ósseos, mas pode acontecer. Então, esse é um outro exemplo também que está lá no livro do autor que eu citei para você. Isso aqui está repetido. Quando a gente entra, então, para os projéteis de alma lisa, né, eles têm uma entrega de energia muito grande a uma distância menor. À medida que eles não têm movimento de rotação, basicamente, ainda existe, né,
algumas estruturas dentro da arma que limitam o cone de dispersão, mas basicamente são esferas, né, os balins chegando ao ferimento, que ele vai ter uma projeção côncava na formação da lesão. Então, esse não tem o efeito de espiral, né, de rodar sobre si. Então, ele causa basicamente um efeito explosivo, né, se disparada bem próximo, e a agregação dos bagos, dos pequenos balins, eles vão tender a se comportar como se fosse uma massa única, né? Que vários pequenos balins eles vão formar como se fosse um bago. E, como eu já disse, a trajetória na forma de cone. Nós temos aí, então, uma simulação em um projeto, em um simulador, como se fosse o braço humano, e a gente vê a disposição, a dispersão dos balins atingido e, neste caso, aí, com a simulação, praticamente amputando o braço, né? Simulador aí, ó. Há uma destruição, basicamente só sobra a gelatina balística. Um outro exemplo, né? Os americanos eles adoram fazer esse efeito. E aí você vê, aí sim tem uma interação, como é muito próximo, você tem então a ejeção aí do suposto fluido. Eles continuam brincando aí, mas o importante é que a gente veja como é essa formação. Aqui um ferimento real, está lá no livro do Malcolm, de 2005, em que há aqui um ferimento no precórdio, seu coração, podem acreditar em mim, e essa destruição por dentro, por onde aquela massa toda, né, formando o cone, ela destruiu praticamente essa lesão. Aqui é o diagrama está lá no professor Facla, lá nos trabalhos dele inicial. Então, vários balins, ao atingirem a superfície, eles funcionam, então, individualmente, gerando apenas uma penetração profunda, né, mas não fazem aquele efeito de cavitação, cavitação temporária. Então, todas esses balins agindo em conjunto, se a gente pudesse aqui, eles teriam como se fosse isso aqui de lesão, sendo que eles podem, quando muito próximos, seguirem uma linha reta, mas a tendência é que esses balins eles se dispersem de uma forma em cone aberto, o que vai gerar feridas, quando muito próximas da boca do cano, mais restritas e mais profundas, mais graves, e a distância são aqueles alvejados que você tem, às vezes, um projétil na testa, um no pescoço, um no tórax, um no abdômen, eles abrem, mas penetram muito pouco. Então, você tem vários pequenos ferimentos dentro de de uma de uma extensão maior devido à característica da arma. O ferimento, então, de calibre 12, no pescoço, onde nós temos o projétil praticamente raspando aqui a pele, né? Bastante tangencial, e aqui a entrada já lacerando todas essas estruturas musculares. Temos também, do outro lado, o orifício de saída do balote único. Diferente daquele caso que eu mostrei para vocês, aonde nós tivemos um projeto de arma de fogo de baixa velocidade lesando a laringe, neste, a laringe foi praticamente subtraída do local onde ela ocupa o espaço naturalmente, levando aí a pessoa ao óbito muito rápido por uma insuficiência respiratória e por sangramento devido aos vasos da região do pescoço terem um calibre considerável e sangrar muito facilmente.